Paz do Senhor. Obrigado, pastor Elias, pastor Jodson, pela oportunidade de estar aqui nesse culto tão abençoado. Eu prego em muitas igrejas, viu, irmãos? Mas eu me identifico espiritualmente com a Assembleia de Deus. Eu sempre me sinto em casa com a Assembleia de Deus. Não é bajulação, não é bajulação. A história, a tradição da Assembleia de Deus, de orar e de buscar o poder do Espírito Santo faz muita diferença. Os missionários da Missão Antioquia sabem que eu falo que os melhores missionários da Missão Antioquia são da Assembleia de Deus, porque existe um compromisso de orar, de buscar o Espírito Santo, e a tradição da Assembleia de Deus que o crente tem que ganhar pelo menos uma alma por ano. Então isso faz da igreja muito evangelística, muito temente a Deus, e a gente vê diferença no campo missionário quando assembleianos são separados, enviados para o campo. Nós estamos aqui nessa manhã para falar que a tarefa da igreja, que é a obra missionária, é a tarefa de todos nós, não é a tarefa de uma única pessoa. Vocês sabem como que os discípulos demoraram para entender que Jesus era o Messias à luz das Escrituras. À luz das Escrituras, o Messias é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que se tornou homem para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só para citar um verso, porque nessa linha a Bíblia é bem abundante de conteúdo. Sabe o verso famoso de Isaías 9:6? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É a palavra do Senhor anunciando que o Messias virá da tribo de Judá, da família de Davi. Por isso que o verso continua dizendo: o governo está sobre os seus ombros, porque ele é o herdeiro do trono de Davi, ele é o rei eterno do reino eterno, que está nesse mundo, mas não é deste mundo, e quando ele voltar com grande poder e glória, então haverá sim esse milênio, essa monarquia aqui na terra, mas inicialmente não era o caso. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para ser transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Messias é verdadeiramente Deus, que tornou-se verdadeiramente homem para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o verso continua: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A obra missionária é anunciar Jesus, e é tarefa de toda a igreja. Toda a igreja ora, toda a igreja contribui, toda a igreja evangeliza. A maior parte da igreja fica na sua própria cultura, de tal maneira que as necessidades do Brasil, de Londrina, é responsabilidade de quem fica. Alguns irão para uma região próxima, que seria a nossa Judeia ou a nossa Samaria, onde já tinha diferenças culturais bem grandes entre judeus e samaritanos, e outros vão até os confins da terra. Os discípulos demoraram para entender que ele era Messias nessas circunstâncias. Ele não se tornou o Messias para destronar o Império Romano. Ele não se tornou o Messias para implantar naqueles dias uma monarquia à semelhança do rei Davi. Ele se tornou homem para morrer pelos pecados da humanidade. João Batista anunciou bem claro: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evidentemente que quando ele voltar em grande poder e glória, e nós cremos que haverá o milênio, aí sim ele será o rei de um reino aqui também na terra, mas nós vamos esperar para ver como que Deus cumprirá isso. Na primeira vinda,
ele veio morrer pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, os pecados do mundo. E os discípulos tiveram dificuldade de entender, a mãe de Tiago e João, quando o Senhor implantar a sua monarquia aqui na terra, que um filho meu esteja à sua esquerda e outro à direita, mesmo ali antes de subir aos céus, quando é que vai chegar a plenitude do reino? E o Senhor dizia, os tempos e as estações do Pai não competem a vocês. Eles tiveram dificuldade de entender, mas por fim entenderam. Eles foram testemunhas da crucificação, eles foram testemunhas do sepultamento, eles foram testemunhas da ressurreição, e durante 40 dias Jesus falou, ensinou, e um pouco antes daquela aparição na Galileia, Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ali o Senhor deixou claro, é tarefa da igreja, façam discípulos de todas as nações. Todas as nações são grupos étnicos específicos, com culturas específicas e línguas específicas, não são países. Os estados modernos surgiram muito depois na história, é até recente na história o surgimento dos estados modernos. Ali havia Império Romano, não havia países, havia etnias espalhadas pela terra, e o Senhor disse, façam discípulos de todas as etnias, de pessoas de todas as línguas, de todos os povos, de todas as culturas. É tarefa da igreja. Na versão de Marcos, ide pregai o evangelho a cada criatura, ou preguem o evangelho a todas as pessoas. É tarefa da igreja. A igreja prega em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Mas há uma outra aparição. Se nós prestarmos atenção, quando Jesus ressuscitou, tinha um recado, eu vou aparecer para vocês na Galileia. Evidentemente que ali na Judeia ele já apareceu para as mulheres, para Maria Madalena, ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu para Simão, pois quando os discípulos do caminho de Emaús chegam e falam para os discípulos, ele ressuscitou. Se você ler lá em Lucas 24, eles respondem assim, sim, ele já apareceu para Simão. Existe essa aparição para Simão, que nós não temos os detalhes, citado em Lucas 24, citado em 1 Coríntios 15, e aí por fim ele aparece para os discípulos, menos para Tomé, 8 dias depois para Tomé, mas foi marcado o encontro na Galileia. O encontro na Galileia, conforme nós vamos lendo, nós percebemos que foi relatado em Mateus 28. Mateus 28, façam discípulos de todas as nações. Ainda no primeiro dia, nas primeiras aparições de Jesus, como está em João, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele foi enviado para o mundo, a igreja é enviada para o mundo. Agora em Lucas 24 é a aparição perto de Betânia, ali ao longo do Monte das Oliveiras, que é bem compridão assim. Em algum momento lá tinha a aldeia de Betânia. Jesus, quando estava em Jerusalém, dormia ao ar livre ali no Getsêmani, não muito longe da casa de Marta, Maria e Lázaro. E ali em Betânia houve a última aparição. Por mais que Jesus apareceu na Judeia, por mais que ele apareceu na Galileia, eles tinham que voltar para a Judeia, e na Judeia ele apareceu mais uma vez, a última vez. Na última vez ele mostrou pelas Escrituras, na lei, nos Salmos e nos profetas, está escrito, o Cristo haveria de padecer e ressuscitar no terceiro dia, em que em seu nome, isso aqui é uma expressão da língua hebraica, em seu nome refere-se à pessoa, em seu nome refere-se à pessoa e à obra, que em seu nome, no nome de Jesus, seja pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Ali em Lucas 24, um pouquinho antes de subir aos céus, o Senhor repete o que ele falou
na Galileia, ele repete o que ele falou na Judeia, agora ele está na Judeia de novo, ele está para subir aos céus, que em seu nome se pregue arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Mas agora o Senhor fez uma observação: esperem até que sejam revestidos de poder. Sem Jesus morrer pelos nossos pecados, nós não seríamos salvos. Mas sem o Espírito Santo que convence o pecador e revela Jesus e toca o nosso coração, nós jamais receberemos Jesus. Então nós precisamos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tire o pecado do mundo. Mas nós precisamos também que o Espírito Santo faça a sua obra, convencendo o pecador e ungindo o evangelista. Esperem até que sejam revestidos de poder. E se nós lermos Lucas prestando atenção, e se nós lemos Atos prestando atenção, Lucas escreveu muito antes de discussões teológicas, ele escreveu muito antes de livros teológicos, ele escreveu muito antes de correntes teológicas, e se nós observarmos os textos de Lucas, revestido de poder, é igual ser cheio do Espírito Santo em Atos 2. E foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, glorificaram a Deus, 120 pessoas no cenáculo, cheios do Espírito Santo, veio aquele vento, teve aquele estrondo, Jerusalém correu até o cenáculo. O que é que está acontecendo? Foi sobrenatural demais. E lendo ali em Atos 2, fica bem claro que Jerusalém estava naquele momento lotada de estrangeiros por dois motivos. Primeiro, moravam em Jerusalém muitos estrangeiros de muitas línguas maternas, porque ali tinha o templo, e gentios que se converteram nas nações ao judaísmo, acabaram se mudando para Jerusalém. Jerusalém era muito internacional. Mas por causa da festa dos Pentecostes também tinha muitos estrangeiros que haviam viajado para participar da festa dos tabernáculos, da festa do Pentecostes. Aí houve aquele sobrenatural de Deus, eles falam naquelas línguas existentes, até que Pedro levanta e prega: ó Jesus que vocês mataram, Ele está vivo. E anunciou Jesus. Houve arrependimento e houve a conversão de 3.000 pessoas. Naquele momento nascia uma igreja internacional, de várias línguas, de várias culturas. Jesus disse: faça discípulos de todas as nações, revestidos de poder. Em Lucas 24 é igualzinho, cheio do Espírito Santo em Atos 2. Em Atos 1, o Senhor Jesus deixou bem claro: e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Revestidos de poder é igual cheio do Espírito Santo em Atos 2. Revestido de poder é igual cheio do Espírito Santo em Atos 2, em Atos 4, quando eles oraram, o chão tremeu. E revestido de poder, cheio do Espírito Santo, em Atos 1 é igual batizado no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Jesus disse: precisam ser batizados no Espírito Santo, precisam receber o Espírito Santo e serem cheios do Espírito Santo, para que a igreja faça a obra de evangelização de pessoas de todos os povos e de todas as nações. Fica bem claro no mandato do Senhor Jesus: a obra missionária é obra da igreja. Anunciar Jesus, que em seu nome se pregue arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, é obra da igreja. É obra da igreja. Jesus ordenou a igreja. E Jesus ordenou à igreja que ela não tente fazer isso vazia, ela tem que ser cheia do Espírito Santo, ela tem que ser revestida de poder. Nós vemos nos mandamentos de Jesus
que obra missionária é tarefa da igreja e não exclusivamente de uma única pessoa. Posteriormente, o inimigo da igreja, o apóstolo Paulo, que ele era inimigo da igreja, chamado Saulo, então ele se converteu numa invasão da história. O Senhor Jesus invadiu a história e se revelou para esse perseguidor que se tornou crente na mesma hora. Várias vezes na Bíblia. Várias vezes na Bíblia Deus invade a história. Deus invadiu a história quando se revelou a Abraão. Deus invadiu a história quando Jacó fugia do seu irmão, aparentemente não estava nem orando, nem jejuando. Deus deu o sonho da escada. Deus invadiu a história quando Moisés estava no deserto, a sarça ardia e nem se consumia. Não parece que ele estava orando e jejuando. Deus invadiu a história. Deus invadiu a história quando Davi estava lá no campo, Samuel foi na sua casa, ele não sabia de nada dessa visita, ele não sabia de nada, foram procurá-lo, ele foi ungido e cheio do Espírito Santo. Deus invadiu a história mais uma vez. Deus invade a história inúmeras vezes. Deus invadiu a história de nossas vidas quando nós tivemos um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. Tendo invadido a história do apóstolo Paulo, agora ele era um homem internacional, de família rica, ele falava grego, ele falava aramaico, talvez até latim, mas grego e aramaico é certeza que ele falava. Era um homem estudado, também era cidadão romano de nascimento. Ele se converte, ele se caracteriza como um homem de oração, um homem de muita disciplina, um homem de muito estudo, um homem de trabalho, um homem de serviço e um homem de testemunho. Logo ele prega de Jesus na Síria, vem rapidamente para Jerusalém, desce lá num cesto, tem que fugir, vai para a Arábia. Muitos presumem, ele não estava fazendo nada na Arábia. Mas quando ele relata as suas perseguições, ele diz assim: eu fui perseguido pelo rei Nabateu. O rei Nabateu era o rei da Arábia nessa área que hoje é Jordânia. Se ele foi perseguido, ele pregou o Evangelho. Se lá nasceu uma igreja, nós não sabemos, não está relatado em nenhum lugar, mas se ele foi perseguido, ele também pregou o Evangelho. Não sabemos por que e como, de que maneira ele foi parar em Tarso. Agora a igreja internacional em Jerusalém, cheia do Espírito Santo, se multiplicava. Até os diáconos e presbíteros eram muito cheios do Espírito Santo. Filipe levou o Evangelho em Samaria. Estevão morre. Ao morrer, tendo uma visão do Senhor na glória, por causa da morte de Estevão, a igreja é espalhada. Quando a igreja é espalhada, ela é espalhada já falando várias línguas maternas, porque eles se converteram sendo estrangeiros em Jerusalém. Sem que nós tenhamos detalhes absolutos, o Evangelho chega lá no Ponto, na Bitínia, na Capadócia, ali digamos mais ao norte da Turquia, e nenhum apóstolo foi lá, porque a obra missionária é tarefa da igreja. Essas pessoas espalhadas levaram o Evangelho para o norte da África, levaram o Evangelho para o Egito, levaram o Evangelho para Roma. Quando Paulo escreve carta aos Romanos, ele vai mandando saudações para os seus conhecidos. Saudação para esse aqui, para a igreja que se reúne na sua casa, meu amigo. Saudação para esse e aquela, meu cooperador do Evangelho. Saudação para o meu tio, saudação para os meus parentes, saudação para Priscila e Áquila. Pessoas não famosas que se mudaram para a capital do Império Romano e fundaram várias igrejas. Não foram os apóstolos que fundaram aquelas igrejas. Foi a igreja atendendo a tarefa missionária cheia do Espírito Santo. Quando Paulo escreve carta aos Romanos no capítulo 15, eu espero visitá-los, eu espero que vocês me encaminhem para a Espanha. Ele queria ser missionário na Espanha, ele não foi, mas ele queria levar o Evangelho a todas as nações, e ele contava que a igreja em Roma iria orar, contribuir, enviar, porque é a tarefa da igreja. E lá estava o apóstolo Paulo agora em Tarso. A igreja foi espalhada, falando em muitas línguas, implantando igreja em todo o Império Romano.
Os que falavam grego, eles chegam em Antioquia na Síria, e eles implantam a igreja em Antioquia na Síria, a primeira igreja de não-judeus na história fora de Israel. A primeira igreja dentro de Israel foi na casa de Cornélio. Eram todos italianos, eram todos romanos, todos lavados no sangue de Cristo e todos cheios do Espírito Santo. Agora em Antioquia na Síria, pregando em grego, surge uma igreja. A igreja está cheia do Espírito Santo. A igreja está cheia de evangelistas. Chega o recado agora em Jerusalém: olha, tem uma igreja lá. E os apóstolos falaram: como? Será que é boa? Será que é ruim? Quem que vamos mandar? Tem que mandar alguém de bom testemunho. A igreja manda pessoas de bom testemunho. Tem que mandar alguém que tem coração de apoiador, de ajudador, de amor, de serviço. Tem que falar grego. Barnabé de Chipre, mandou Barnabé de Chipre. Barnabé de Chipre chega lá, Atos 11, percebe que a igreja está cheia da graça de Deus, está acontecendo tudo. Pessoas não famosas, cheias do Espírito Santo, implantaram aquela igreja. Mas Barnabé percebe: essa igreja é boa, tem muitos evangelistas, essa igreja é boa, eu vou pastorear junto com outros, mas está faltando discipulador, está faltando professor, está faltando alguém com aquela chamada para os gentios. Vou chamar Paulo em Tarso. Foi lá, encontrou Paulo em Tarso, trouxe Paulo, ensinaram numerosa multidão. Um ano depois, Atos 13, verso 1 a 3, se puder mostrar aqui na Nova Almeida atualizada. Qualquer outra Bíblia vai ser similar, mas eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Atos 13, verso 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Neste momento, apóstolo Paulo e Barnabé são enviados por essa igreja que foi fundada por crentes desconhecidos. Eles reconhecem que esses dois têm chamada. Eles reconhecem que esses dois têm santidade. Eles reconhecem que esses dois têm amor e têm serviço. Barnabé já reconhecia a conversão de Paulo e a sua chamada quando o apresentou aos apóstolos. E agora, trabalhando juntos, o Espírito Santo falou, orando, jejuando, impuseram as mãos e enviaram para o campo missionário. O que aconteceu é que ele foi para Chipre com Barnabé, tinha um mágico lá perturbando. Paulo falou numa unção, numa palavra de autoridade, o mágico ficou cego. Aí chegaram em Antioquia da Pisídia, fronteira ali com a província dos Gálatas, parecido como São Paulo, que gruda com Osasco, que gruda com Santo André. Você não sabe bem a diferença quando você está em Osasco, quando você está em São Paulo. Então, Antioquia da Pisídia era mais ou menos assim. Você não sabia quando você estava nessa província do Império, quando você estava naquela outra. Ali em Antioquia da Pisídia, o apóstolo Paulo anunciou o Evangelho. Ele fez um resumo da história na sinagoga. Ele disse: Deus fez aliança com os nossos patriarcas. Deus tirou o nosso povo do Egito. Deus deu juízes até Samuel. Deus estabeleceu, permitiu a monarquia de Davi. Ele enviou o Salvador Jesus, que foi pré-anunciado por João Batista. Nele nós temos perdão de pecado, nele nós somos justificados. Algumas pessoas se converteram, mas surgiu uma perseguição em Antioquia da Pisídia e teve que ir para Icônio. Chegou em Icônio, a mesma coisa, pregou, Deus operou, pessoas se converteram. A perseguição de Antioquia da Pisídia chegou ali, esquentou. Paulo teve que ir para Listra e Derbe. Deus estava operando em Listra e Derbe. Chega a perseguição de Antioquia da Pisídia, de Icônio, ele é apedrejado e dado como morto. Lá foi o apóstolo Paulo e Barnabé e fundaram igrejas como haviam sido enviados pela igreja de Antioquia da Síria, pois a obra missionária é obra da igreja e não exclusivamente de duas pessoas.
Voltam para Antioquia da Síria, percebe que tem um problema dos judaizantes. Só Jesus salvar não está bom, você também tem que obedecer à lei de Moisés. Evidentemente que não. Paulo e Barnabé vão até Jerusalém, resolvem esse problema com os apóstolos. Atos 15, voltam para Antioquia da Síria, leem as cartas dos apóstolos, voltam para os Gálatas, leia a carta dos apóstolos. Nesse momento Lucas entra na equipe missionária, Timóteo entra na equipe missionária, Silas entra na equipe missionária, porque ele sai de Jerusalém com Paulo e Barnabé. Judas sai também, mas parece que ele não continua. Agora eles estão entre os Gálatas lendo a carta dos apóstolos. Eles querem ir para a Bitínia, o Espírito Santo não deixa. Eles querem ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixa. Eles querem ir para o Éfeso, não deixa. E aí por fim eles entendem: passa a Macedônia, implanta a igreja dos filipenses, dos tessalonicenses, dos berianos, vem perseguição, vai para Atenas, implanta a igreja em Atenas, chega em Corinto. O Senhor Jesus fala: fala e não te calas, eu tenho muito povo nessa cidade. E ali vai fazendo essa obra. Depois de 1 ano e meio, finalmente ele chega em Éfeso, o lugar de maior avivamento do ministério do apóstolo Paulo. 2 anos depois tem aquela perseguição, está muito tenso. Ele viaja até Corinto, onde parece que ele escreveu carta aos romanos. Ele quer voltar até Éfeso, não pode. Os crentes falam: está perigoso demais. Ele sobe para Macedônia, visita lá os irmãos, os filipenses, tessalonicenses, berianos, pega o barco, prega em Troade, Eutico cai, morre, ora, ressuscita. E ele quer ir de novo para Éfeso, não pode. Ele para em Mileto. Ali ele despede dos presbíteros, eles choram muito, pois nunca mais veriam o apóstolo Paulo. E ele diz: cadeias e prisões me esperam. Ele chega em Jerusalém, ele é preso, passa 2 anos em Cesareia preso, e o Senhor passa a falar com ele: importa que você chegue em Roma. Por fim ele vai até Roma, passa pelo naufrágio da ilha de Malta, escreve muitas cartas que nós estamos lendo até o dia de hoje, essas cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Mas toda essa carreira missionária teve um momento que teve um envio. Teve um momento que foi reconhecido que Paulo e Barnabé eram de fato missionários que tinham que ir para outros povos e outras nações. Ele passa outras vezes em Antioquia na Síria, não fazem outro envio, e mais outro envio, e mais outro envio. Daquela hora em diante foi reconhecido: eles são missionários para outros povos, outras línguas, outras nações, e eles tinham que participar com as suas orações e as suas contribuições. Deus sabe todas as coisas, não é? Quando você lê o livro de Atos, prestando atenção como o evangelho cresce, mas também tem muita perseguição, tem muitas situações difíceis e complicadas, mesmo dirigido pelo Espírito Santo. Passa a Macedônia, em Listra ele foi apedrejado, quase morreu, por mais que ele ia chegar em Roma, mas ele chegou acorrentado, como o Senhor disse que ele ia chegar. Se você vai prestando atenção, você vê que ele está cheio de Deus, cheio da direção de Deus, mas passa por muitas lutas e é fiel o tempo todo ao longo dessas lutas, ao longo dessas dificuldades. Mas foi reconhecido num dado momento pela igreja de Antioquia na Síria que aquele ex-perseguidor da igreja, que teve um encontro real e pessoal com Jesus, que tinha uma chamada para os gentios, que Barnabé o incluiu na liderança por 1 ano e percebeu que a chamada não era teoria, a chamada não era uma impressãozinha, a chamada era de fato uma convicção da parte de Deus. E ali, pregando em grego, ensinando em grego, ministraram para uma numerosa multidão. Num dado momento, o Espírito Santo revelou para a liderança: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Toda a carreira missionária do apóstolo Paulo, oficialmente falando, a sua primeira viagem, a sua segunda e a sua terceira, depende dos intelectuais, até 4ª viagem missionária, depende de como eles interpretam as coisas.
talvez 4 viagens missionárias, e toda a sua evangelização em Roma, ele preso, deu muito fruto, ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Num certo momento havia muitos crentes no palácio do imperador de Roma. Deus fez uma grande obra, havia tanto crente em Roma, que no ano 69, Nero põe fogo em Roma e culpa os crentes e persegue severamente os crentes, de tanto que Deus fez uma obra maravilhosa na cidade de Roma, na década ali de 60 do primeiro século. Mas em algum momento foi reconhecido e houve um envio com imposição de mãos. É isso que nós vamos fazer com essa missionária que vocês conhecem muito bem, que nós vamos sempre dizer aqui, viu, pastor, que ela está indo para a área, para a África, para uma área mais restrita do mundo, não hiper perigosa, mas com certas restrições. Então vamos evitar de falar país, falar coisas específicas, mostrar fotos, convém assim fazer. E a partir desse momento, como a liderança estava orando e jejuando, o Espírito Santo falou, então eles impuseram as mãos. Aí eu quero convidar o pastor Elias e quem ele quiser chamar, ele chamará também a missionária, e nós vamos fazer aqui uma oração de envio, impondo as mãos. É o pastor da igreja que vai orar, eu apenas vou participar, porque o papel da agência missionária não é enviar missionários no lugar da igreja. Quem recebeu o mandamento é a igreja. Eu também sou igreja, eu também pertenço a uma igreja, mas a agência missionária auxilia, ela é um braço auxiliar da igreja local, ela não substitui, não pode substituir. Por isso que nessa manhã o pastor Elias vai chamar a missionária e vai fazer a oração de envio. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir a Jesus? Depois desta palavra linda, que fora ministrada pelo pastor Silas, conforme já anunciado, chegou o momento de nós orarmos em favor da Maeli. E eu convido a igreja para estar em pé. Quero convidar a Maeli para estar aqui conosco. E nós vamos usar o que foi pregado nesta manhã. O modelo bíblico, baseado no versículo 3 de Atos 13. Jejum, oração, imposição de mãos e o envio. Eu disse em uma das oportunidades que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, nunca enviou missionários despedindo com churrascos. O envio era jejum, oração, imposição de mãos e o envio. É com essa proposta que faremos isso nesta manhã. E eu quero convidar para esse momento pastor Giovanni Rabicham. Pastor Giovanni é pastor de uma das nossas congregações aqui no campo de Londrina, mais propriamente Jardim do Sol. E o pastor Giovanni foi o primeiro pastor da Maeli Reis Macei. E é um momento especial, queridos, porque
Deus usou o pastor Giovanni para ministrar, para pastorear a igreja do Jardim Edi, e é a congregação que a Maeli e a família frequentavam. E desde os primeiros dias da sua conversão, o Senhor vem ministrando ao seu coração. Porque o chamado, amados, pertence a Deus. Nós não estamos pegando a Maeli e enviando para um lugar que, de certa forma, tem lá algumas dificuldades. Não. A obra de missões, a obra missionária, ela é conduzida pelo Espírito Santo. O texto de Atos 13, ele é muito claro, porque alguns pregam que o Espírito Santo é uma influência, mas à luz da Bíblia, nós cremos que o Espírito Santo é Deus, e Ele fala. Atos 13, e disse o Espírito Santo, Ele fala. É este mesmo Espírito que falou com a Maeli lá no Jardim Edi, que falou aqui na Central, e o Departamento de Missões e a igreja abraçou a proposta, Zé, e ela está sendo despedida hoje, porque ela já ouviu a voz de Deus, e certamente nós ouviremos, amados, relatos, testemunhos, das maravilhas que o nosso Deus faz. Então eu quero convidar aqui o pastor Jodson, a Diene, são do Departamento de Missões. Vamos estar juntos nesse momento de envio da Maeli. Jejum, oração, imposição de mãos e a viagem dentro de dias. Deus está neste negócio. Ele está presente aqui nesta igreja. E certamente muitos outros, dentro de um curto espaço de tempo, também estarão passando por este mesmo processo, estarão sendo enviados, e nós estaremos, irmãos, cumprindo o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja para estender as mãos. Vou pedir para a Maeli, se possível, dobrar os joelhos, e nós vamos orar neste momento. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode começar a orar, querido, você que é missionário, você que não vai, mas vai estar aqui orando, jejuando, intercedendo, contribuindo, pode começar a orar. Pai querido, nós te damos graças por esta oportunidade tão sublime, tão maravilhosa, quando a tua palavra foi pregada, Senhor meu Deus, e nós ouvimos que o Senhor é o Cristo que salva, é o Cristo que quer salvar todo mundo. Pai amado, o Senhor morreu para salvar toda a humanidade, e neste momento histórico, neste momento ímpar, Pai, quando a igreja, Deus, ouviu a voz do Espírito Santo, e mais especificamente a Maeli ouviu o teu chamado, ouviu a tua convocação, e ela não teve dúvida, e ela se posicionou dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Até então ela não sabia onde, mas o Senhor preparou cada detalhe. O Senhor preparou, Pai, essa parceria com o pastor Silas e todo o projeto da missão Antioquia, e também, Pai, o Demel, que neste momento é representado pelos pastores, Pai amado, pela secretaria da igreja, também, Pai,
o pastor Giovani, que foi o primeiro discipulador e que foi canal do Senhor, para que a mensagem do Senhor fosse ao coração da Maeli. E agora a igreja, Pai, a uma voz, a igreja, Pai, com as suas mãos estendidas, nós estamos enviando a tua filha para este projeto missionário. E enquanto enviamos, enquanto impomos as mãos sobre ela, que o Senhor possa usá-la com graça, com sabedoria, na ministração da palavra, e que os sinais, que os prodígios e que as maravilhas possam acompanhar a tua filha nesse trajeto de missões. Nós cremos, Pai amado, no sobrenatural do Senhor, nós cremos nas maravilhas do Senhor, e que ela vai ser instrumento nas tuas mãos ali naquele lugar na África. Aceita a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Diga comigo: jejum, oração, imposição de mãos e o envio. Diga comigo: Maeli, Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te use para ganhar muitas almas para o Senhor nosso Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, aleluia. A igreja pode dizer comigo assim, o coro do hino 65, você pode dizer: todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anuncia o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça em pé. Glória a Deus. Queridos, nós estamos caminhando para o final desse culto, e às 18 horas nós teremos mais um lindo culto, e no culto das 18 horas também estaremos orando em favor da Maeli. Você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Desejando retornar à noite, vai ser um prazer. Nós queremos mais uma vez bendizer a Deus pela vida do pastor Silas, permanece conosco ainda no culto da noite, das 18 horas, e queremos fazer menção também da presença da irmã Marinalva Sodré Zacarquim. Onde está a irmã Marinalva? Deus abençoe a irmã Marinalva, mãe, bem-vinda, é filha desta igreja, é filha do pastor Israel Sodré, de saudosa memória, e esposa do pastor Carlos Alberto Bassi Zacarquim, hoje residindo nos Estados Unidos. Deus abençoe, a irmã é muito bem-vinda. Temos mais alguém que veio conosco, está conosco pela primeira vez? Pode levantar as mãos assim? Temos. Deus abençoe vocês. Muito nos alegra a presença de vocês, são convidados a estarem conosco
no próximo culto e demais reuniões que o Senhor assim nos permitir. Vamos estar orando ainda, queridos, nesse momento em favor de Odete e família, cura e libertação, o motivo deste pedido de oração. Feche os seus olhos uma vez mais. Pai querido, graças damos a Ti por esta manhã abençoada, graças damos a Ti pela Tua presença, e agora, Senhor, oramos em favor da Odete, e certamente outros pedidos que possam existir em nosso meio. O Senhor é o Deus das grandes realizações, o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que faz maravilhas, e nós estamos confiados no Teu poder. Opera maravilhas nesta manhã. Aqueles que estão nos assistindo, que os lares sejam impactados pela Tua presença, que haja cura, que haja salvação, que haja restauração nos lares. Pai amado, aqueles que estavam parados possam retornar à Tua casa ainda hoje. Meu Deus, opera maravilhas, despede-nos em paz, que esse dia que nós possamos continuar desfrutando da Tua doce companhia e presença. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Amém.